Aleluias, glória a Deus. Eu saudo a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Glórias a Deus. Eu quero pedir para os irmãos abrir a palavra do Senhor no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. O Evangelho segundo escreveu Mateus, aleluias, capítulo 14, a partir do versículo 22. Glória a Deus. Glórias a Deus, aleluias. Glórias a Deus, aleluias. Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Quem não achou, diga espera eu. Aleluias, vamos esperar mais um pouquinho. Glórias a Deus, aleluias. Glórias a Deus, já podemos sentir a presença de Deus. A palavra do Senhor, irmãos, diz assim. Tem o título aqui na minha versão, é um pouco diferente provavelmente das do irmãos, amém? Diz assim, versículo 22. Logo em seguida, Jesus instituiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para outro lado. Enquanto ele despedia a multidão, versículo 23, tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável, aleluias, distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Versículo 25. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a ele, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma? E gritaram de medo, aleluias. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és, ó Filho de Deus. Aleluias, amém? Só até aqui, irmãos. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui está, Senhor, a tua palavra, Pai. Senhor Deus, que não seja por mim, mas seja pelo teu Espírito, Deus. Fala conosco neste momento, Pai. Senhor, vá de encontro a cada coração, Pai. Quebra agora, Deus amado, Senhor, todas as barreiras espiritual, Pai. Senhor, para que nós possamos receber a tua palavra, para que nós possamos inclinar os nossos ouvidos para saber o que o Senhor tem a dizer para a tua igreja, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Glórias a Deus, aleluias. Irmãos, olhando para esta palavra, nós vemos que Jesus, na minha tradução está diferente, mas em algumas traduções diz: Jesus ordenou que seus discípulos entrassem no barco. Aleluias. Jesus então ordena ali que seus discípulos entrem no barco. O que é discípulos, irmãos? Discípulos é todo aquele que segue o seu mestre. Discípulos deseja, anseia, luta
determina estar junto ao seu mestre. Aquele que é discípulo, ele tem o prazer de seguir o seu mestre, de desfrutar da companhia do seu mestre. O discípulo, irmãos, ele suga ao máximo que ele pode a companhia de seu mestre. E assim aqueles homens gostavam de estar junto de Jesus. Quando Jesus ordena para que eles entrem no barco, a primeira coisa que provavelmente passou na mente deles: nós não iremos sem o Senhor, nós não iremos sozinhos, nós ficaremos aqui ao seu lado. Todo discípulo gosta, sente a necessidade de seguir o seu mestre, ele quer estar junto ao seu mestre. Todo discípulo, irmãos, aproveita para estar o maior tempo que pode, seguindo, aprendendo, conhecendo com seu mestre. Na Bíblia nós temos exemplos, irmãos, de homens, discípulos do Senhor, que desfrutava todo o seu tempo ao lado do Senhor Jesus. Alguns, irmãos, da Bíblia, diz a palavra de Deus, que até mesmo colocava a sua cabeça, inclinava a sua cabeça sobre o ombro de Jesus, porque os discípulos gostavam, tinha necessidade de estar junto ao mestre. Olhando para os discípulos, nós vemos que algo que machucava muito os discípulos, o sentimento deles, era quando Jesus dizia que logo iria consumar a obra do Pai, que logo teria que deixar a terra para que fosse consumada a obra do Pai. Muitos deles questionavam: o Senhor não pode, nós queremos andar com o Senhor, nós queremos ir com o Senhor. E Jesus dizia: não é chegado o tempo, não é chegado o tempo de vocês, mas eu não lhe deixarei sozinho, eu enviarei um amigo, eu enviarei um consolador. A mesma obra que eu faço, este consolador fará. A mesma pessoa que eu sou, ele será para com vocês. O mesmo ensino que eu dou, ele ensinará. A mesma força que eu estou dando para vocês, o ensinamento, ele também dará. Ele não deixará vocês desamparados. Aleluias. Glórias a Deus. E nós podemos ver na palavra ordena, irmão. Jesus ordena a entrada no barco. A definição de ordenar significa deu ordem, determinou, mandou, exigiu, obrigou. Aleluias. Se o Senhor ordenou, irmãos, justamente é porque eles não queriam estar longe da presença do mestre naquele barco, não queriam fazer aquela viagem de um lado para outro sem a presença do mestre. Aleluias. Eles só entraram porque foi ordenado. Senão eles tentariam negociar a igreja do Senhor, senão eles tentariam convencer o mestre: Senhor, deixa que nós fiquemos aqui, nós vamos esperar a Ti, nós iremos junto, será melhor. Mas Jesus não, Jesus foi com toda a autoridade e disse: entre neste barco. Mais ou menos assim, igreja do Senhor, mais ou menos assim: eu não quero ouvir, eu não quero ouvir, eu dou uma ordem, eu quero que vocês entrem neste barco. Então os discípulos obedeceram a ordem do mestre e entraram para aquele barco. Aleluias. Glória a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluias. Eu quero falar nesta noite, igreja do Senhor, aleluias, que você não está neste barco em vão, que você não está neste barco por acaso. Se você está neste barco, é porque um dia o Senhor ordenou que você estivesse. O Senhor falou: vai, entre neste barco. E hoje nós estamos no barco, porque Jesus deu uma ordem para que nós estivéssemos aqui. Aleluias. Um dia o Senhor nos tirou do pecado e disse: não queres mais sofrer? Entre neste barco. Não queres mais sofrer na mão do diabo? Entre neste barco. Aleluias. E então entramos neste barco. Glórias a Deus. Jesus nos chamou e escolheu para que nós entrássemos no barco. Aleluias. Mas olhando para esta palavra,
nós podemos ver que o barco estava em meio do mar, açoitado pelas ondas. Após os discípulos obedecerem a ordem de Jesus, eles entraram no barco, e quando chegou no meio do mar, o barco começou a ser açoitado pelas ondas. Por que estavam ao meio do mar, igreja? Porque eles estavam no barco ao meio do mar. Aleluias, porque está no meio do destino, faz parte do percurso. Aleluias, eles precisavam passar pelo meio para fazer parte do percurso, para chegar até o final do percurso. Esta foi a ordem do mestre, porque eles estavam enfrentando a tempestade, meus amados, porque eles estavam sendo açoitados pelas ondas. Enfrentar a tempestade, meus amados, faz parte do percurso. Enfrentar as adversidades faz parte do percurso. E ali o barco estava sendo açoitado pelas ondas. Nós podemos ver, irmãos, que nem sempre no caminho encontraremos condições favoráveis. Existe dia que nós encontraremos um caminho lindo, um caminho cheio de flores, um sol radiante, um tempo favorável, mas existe o dia que nós encontraremos chuva, tempestade, vento ao contrário. Aleluias, glórias a Deus. Mas eles estavam dentro de um propósito de Deus. Eles estavam enfrentando a tempestade, porque o Senhor ordenou que entrasse naquele barco e passasse para o outro lado. Glórias a Deus. Nós podemos entender que eles não queriam estar ali, porque o Senhor precisou chegar ao ponto de ordenar que eles entrassem no barco, dar uma ordem, exigir que eles entrassem naquele barco. Aleluias. Ainda que nós não sabemos dos nossos caminhos, mas o Senhor conhece, o Senhor sabe de todos os nossos caminhos, e o Senhor é aquele que nos dirige, o Senhor é aquele que dirige o barco em meio à tempestade. Aleluias. Eles estavam ali porque eram obedientes, aleluias, e tinham que chegar ao seu destino. Glória a Deus. Aleluias. Às vezes, irmãos, nós temos que negar os nossos prazeres, as nossas vontades, para dar ouvido àquilo que o Mestre quer, para dar ouvido àquilo que Jesus diz. Aqueles discípulos, mesmo não querendo estar naquele barco, eles foram obedientes ao que o Mestre disse, eles foram obedientes ao que Jesus disse. Aleluias, porque eles conheciam que ainda que os nossos pensamentos possam ser agradáveis a nós, aleluias, mas não é o pensamento de Deus para a nossa vida. Ainda que pelos nossos pensamentos nós podemos errar, nós podemos perecer, mas os pensamentos de Deus é aquele que nos leva debaixo de segurança. Ainda que venha o vento, ainda que venha a tempestade, aquele que está sobre a mão do Senhor está salvo, está guardado, está cuidado. Glória a Deus. Aleluias. Aleluia. Glórias a Deus. Irmãos, podemos ver pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo compara a caminhada cristã como uma maratona. Aleluias. Não é uma corrida, irmãos. Corrida vence aquele que corre e chega primeiro. Maratona não. Maratona vence aquele que chega na linha de chegada. E nós estamos correndo numa maratona, aleluias. Nessa maratona encontraremos dificuldades, obstáculos. Nessa maratona não vence quem chega primeiro, em si quem chega na linha de chegada. Nessa maratona é provado o nosso condicionamento físico, só chega quem está preparado. Nessa maratona é provado os nossos limites de superação. Temos que andar, temos que correr até o nosso limite, até o momento que achamos que não nos
vamos aguentar até o momento que nós olhamos para a linha de chegada e achamos que não vamos conseguir chegar. A maratona precisa ter resistência para chegar até o fim. Aleluias. A maratona para muitos é para ganhar uma coroa corruptível. Pessoas do mundo correm, irmãos, aleluias, por status, por fama, por dinheiro, por conquistar coisas neste mundo. Coroa, aleluias, corruptíveis, coisas que a traça destrói, coisas que o tempo destrói, coisas que não nos fazem melhor, coisas que muitas das vezes nos dá dor de cabeça e tira o homem da presença de Deus. Aleluias. Mas para nós não, irmãos. A maratona para nós é ganharmos uma coroa incorruptível, irmãos. Aleluias. Não é uma coroa que nada pode estragar, que nada, aleluias, vai fazer que nós perdemos, porque o que nós buscamos é algo maior do que este mundo, é algo do reino do céu. Aleluias. Glórias a Deus. Nós temos que ser impulsionados, irmãos, como um novo convertido. Eu me lembro de quando eu era um novo convertido, eu queria estar na igreja 24 horas por dia, eu queria orar 2 horas, 3 horas, eu queria ajudar, eu queria fazer tudo para Deus. Aleluias, glórias a Deus. Com o tempo, muito de nós vamos perdendo isso. As dificuldades da vida vão se achegando e nós vamos perdendo, aleluias, essa essência do primeiro amor, essa essência da primeira adoração, essa chama no coração. Vamos ficando cansados nesta maratona, começamos a correr mais lerdo, mais devagar, começamos a sentir os desgastes do corpo, as dores, irmãos. Mas eu quero falar para vocês nesta noite, aleluias, por mais que nós diminuímos o nosso ritmo, irmãos, mas nós temos que ser atraídos pela chegada, nós temos que ser atraídos pela chegada, aleluias, porque estamos perto, irmão. Já passamos do meio do caminho, nós temos que olhar para o ponto final e ser atraído por este ponto final, e correr, buscar força, motivação pelaquele ponto final, ainda que nós não somos como éramos, crentes novos convertidos, mas nós já passamos um bom pedaço, nós já caminhamos quilômetros e quilômetros, nós já sentimos dores, e nós estamos vencendo. Aleluias, estamos chegando próximo do fim. Devemos olhar para o final e buscar força, saber que o pior já passou, que nós estamos perto. Aleluias. Glórias a Deus, aleluias. Irmãos, nós podemos ver que quando todos do barco se paralisaram diante de uma circunstância, quando todos os discípulos se assustaram pelo tamanho das ondas, pela tempestade, e pararam ali, houve um homem que teve uma ousadia. O nome deste homem é Pedro. Aleluias, glórias a Deus. Tem momentos em nossa vida que é momento de agir com ousadia. Tem momentos em nossa vida que nós estamos correndo, que nós estamos no barco, parece que tudo vai dar errado, parece que nós vamos perecer, mas é momento de terem ousadia diante de Deus, é momento de dizer um não, eu não aceito essa situação, é momento de fazer a diferença daqueles que pararam, daqueles que olharam para a circunstância, é momento de nós não aceitarmos e termos uma atitude de fé, uma atitude de ousadia, como aquele homem teve naquele dia, naquela noite, naquela madrugada. Irmãos, glórias a Deus. Hoje é momento, irmãos, de nós andarmos sobre as águas, irmãos.
Hoje é momento de nós andarmos sobre as águas, de nós não olharmos para o vento que sopra, nós não olharmos para a dificuldade, mas olharmos para Jesus e andarmos sobre a dificuldade, andarmos sobre a água. Aleluias. Glórias a Deus. Quando tudo em nós, irmãos, não traz motivo para acreditar no sobrenatural, é momento de colocar a nossa fé em ação. Irmãos, quando nós não acreditamos mais no sobrenatural, parece que estas coisas não existem. É momento, irmãos, de colocarmos a nossa fé, de provar a nossa fé, de ter uma atitude que muitos não têm, de ter uma atitude diferenciada, para ver a resposta de Deus, para ver Deus agindo, para assim nós pegarmos, aleluias, aquela atitude de Deus e usarmos como uma força natural em nossa vida, para continuar a caminhada, para continuar a peleja. Aleluias. É momento de ir até Jesus com ousadia, sem olhar para trás, sem olhar para baixo, sem olhar para as ondas, sem olhar para a tempestade, porque se nós olharmos para a tempestade, se nós olharmos para a dificuldade, nós afundaremos. Aleluias. Glórias a Deus, aleluias. Não podemos olhar, irmãos, aonde estamos pisando, mas temos que olhar para Jesus Cristo, temos que olhar para o alvo, temos que olhar para a frente. Glórias a Deus, aleluias. Aleluia. Jesus quer que em determinada situação nós lançamos fora os problemas, as angústias, e entreguemos nas mãos do Mestre. Senhor, está aqui, está difícil, a tempestade é grande, eu não posso fazer nada, mas Tu pode, ó Senhor. Aleluias. Glórias a Deus. Se olharmos, irmão, para aqueles que ficam parados, também pararemos em determinada situação. Não podemos ouvir o que os outros falam, irmãos. Pedro estava ali no barco, estava rodeado de discípulos, e somente Pedro ali andou sobre as águas. Talvez alguns discípulos não acreditaram nesse momento e disseram: Pedro, tu és louco, tu vais se matar, Pedro, não vá, é um fantasma. Mas Pedro não deu ouvido para ninguém, Pedro não deu ouvido para aqueles que estavam no barco. Glórias a Deus. Em determinada situação, irmãos, nós não podemos olhar nem para quem está dentro do barco. Aleluias. Nós temos que olhar para o Mestre. Em determinada situação, nós não podemos nem dar ouvido para aqueles que estão dentro do barco, mas nós temos que acreditar no sobrenatural. Nós temos que olhar para Jesus. Aleluias. Em determinada situação, temos que fazer a diferença do que estão nos barcos. Temos que ser diferente, temos que atrair a atenção do Mestre para nós, mostrar para o Mestre que nós acreditamos, que nós temos fé, que não é o problema, não é a oposição, não é a tempestade que nos vai tirar da presença dEle, do alvo, da caminhada, da direção. Oh, labassubi, canta, labacheia. Oh, aleluia, Deus. Pedro foi o único homem, irmãos, que andou sobre as águas, porque ele acreditou, porque ele não olhou para a tempestade, não olhou para os que estavam no barco, olhou para Jesus. E mesmo assim, quando estava nas águas, teve um momento de descuido,
que por um minuto, por um instante, que este homem olha para a tempestade, para o mar, para o tempo, ao contrário, ele começa a afundar. Aleluias. Glórias a Deus, aleluias. Irmãos, nós podemos ver, aleluias, que a fé é a geradora de milagres. A fé deste homem gerou um milagre, irmãos. A fé deste homem gerou um milagre, qual ele pôde andar pelas águas. Aleluias. Nós devemos ter fé para andar sobre as águas. Quando estivermos andando sobre as águas, não podemos retroceder. Temos que chegar até Jesus. Não podemos duvidar do milagre e do dono do milagre. Se duvidarmos, iremos afundar, porque por um instante Pedro duvidou e ele começou a afundar. Não duvide do milagre de Jesus. Não duvide do poder que ele tem sobre a sua vida. Não duvide do que ele tem feito, do que ele já disse que irá fazer na sua vida. Aleluias. Não podemos olhar para as adversidades ou para o terreno. Jesus tem um milagre para aqueles que chegam à frente dos que se acomodam. Aleluias. Se na sua casa, irmãos, ninguém quer nada com Deus, faça a diferença, esteja à frente daqueles que estão parados. Faça a diferença para o milagre ser gerado ali. Aleluias. Se você olha para o seu redor e não encontra forças, não encontra ninguém para te apoiar, talvez você encontre oposições, talvez você encontre crítica, talvez você encontre pessoas que não acreditam em você. Irmãos, assim como Pedro, estejam à frente deles, acreditando, tendo fé. Aleluias. Porque através da sua fé o milagre será gerado, e todo aquele que não reconhece Deus na sua vida passará a reconhecer. Glória a Deus, aleluia. Aleluias. Jesus tem milagre para aqueles que são ousados e fazem algo que muitos não fazem, ou talvez não querem ver ninguém fazendo. Aleluias. Jesus é o dono da obra, é o dono do milagre, é o dono da nossa vida, é o dono de tudo que há nessa terra. Glórias a Deus. Ainda que por um momento, irmão, nós vacilemos olhando para as dificuldades, todos estão sujeitos, irmãos, a passar por tempos difíceis. Todos estão sujeitos, irmãos, a momentos de dores, assim como aqueles homens que estavam ali no barco, passaram por angústia. Aleluias. A onda batia e levava o barco para um lado e para o outro, a tempestade era forte, eles não enxergavam nada, pensaram que ia afundar. Há momentos em nossa vida que nós pensamos que vamos afundar. Ainda que nós pensamos isso, ainda que nós olhemos para a dificuldade, nós vacilamos, ainda que nós vacilemos por um momento. Aleluia. Jesus não deixa que nós afundemos. Aleluia. Jesus não deixa que nós afundemos. Jesus não deixa que o barco afunde. Aleluias. Jesus, ele pega na sua mão e te traz para dentro do barco e acalma a tempestade. Aleluias. Ainda que nós passamos por lutas, por dificuldade, isso faz parte da maratona, isto faz parte. Iremos sentir muitas dores, iremos sentir muito cansaço em determinado momento da nossa vida, iremos sentir sede, iremos sentir muitas aflições, mas o Senhor Jesus disse, aleluias, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluias.
Glórias a Deus, aleluias. Glórias a Deus. Ainda que seja difícil, o Senhor não permite, aleluias, que você afunde. Glórias a Deus. Hoje é dia que o Senhor acalma a tempestade em nossa vida. Ele pega em suas mãos e te põe em terra firme. Ele sustenta o barco com suas mãos, porque existe uma diferença. Aleluias. O Senhor ordenou ali que aqueles homens entrassem no barco. Para quem não tem fé, não acredita, pode dizer: porque o Senhor ordenou para nós passarmos pela tempestade? Porque o Senhor ordenou para perecermos? Aleluias, glórias a Deus. Mas da mesma maneira, glórias a Deus, uma pessoa, um incrédulo que estiver dentro do barco, passará por momentos difíceis, passará por tempestade, mas automaticamente a sua consciência falará para ele: você está passando isto porque você está na desobediência, você está passando isto porque você não ouviu a voz de Jesus, porque você não crê. Agora, para aquele que crê, porque está passando por isso, aleluias, porque faz parte, irmãos, é o caminho que todos têm que passar, mas existe uma diferença, e essa diferença é muito grande. Aquele o qual não tem Jesus no barco, ele irá afundar. Aquele o qual Jesus não faz parte do barco, ele irá afundar. E nós que Jesus está em nosso barco, em nossa vida, Jesus poupará, Jesus sustentará. Aleluias. Ainda que olhemos para a tempestade, mas aquele que olha para Jesus, Jesus estende as tuas mãos e te sustenta, e te puxa das águas e põe em terra firme. Aleluias. Glórias a Deus, aleluias. O Senhor é maravilhoso. Esta é noite, o Senhor fala em nosso coração. Esta é noite de restauração. Esta é noite do sobrenatural. Esta é noite o qual o Senhor cessará o vento sobre o barco, sobre a sua vida, e te sustentará com as tuas mãos. Aleluia. Glórias a Deus. Ainda que o mundo pense que este barco irá afundar, este barco não afunda, porque este barco tem Jesus a bordo. Jesus é aquele o qual dá ordem para a tempestade cessar. Jesus é aquele o qual ordena os céus para parar a chuva, para parar a tempestade, ordena os mares para que pare com as ondas grandes. Aleluias. Jesus acalma o mar, Jesus acalma a nossa vida, Jesus acalma nosso coração, Jesus acalma o barco, Jesus acalma aqueles os quais estão dentro do barco. Glórias a Deus, aleluias. Aleluias. Eu quero neste momento, irmãos, pedir para os irmãos do louvor louvar aquele hino o qual os irmãos já louvaram do barco, amém? Do barquinho. Eu quero pedir, igreja do Senhor, que neste momento nós iremos fechar os nossos olhos, aleluias, iremos adorar ao Senhor, glórias a Deus, iremos agradecer ao Senhor porque Ele está no barco, glórias a Deus. Iremos agradecer ao Senhor, porque por mais que passamos por caminhos difíceis, mas o Senhor é aquele que nos dá graça, o Senhor é aquele que nos sustenta, o Senhor é aquele que cuida de nós. Glórias a Deus, aleluias. Aleluias, glórias a Deus. Glórias a Deus, aleluias. O Senhor fala nesta noite: não temas, não temas, meu filho, sou eu que estou no controle.
Ainda que o vento seja ao contrário, ainda que o mar esteja enfurecido, sou eu aquele que acalma as ondas, sou eu aquele que faço cessar tempos difíceis, sou eu aquele que abre as comportas do céu, que te restauro, que te levanto, que cuido de você, que te fortaleço, que te sustento para passar por essas adversidades. Oh, labassuri me canta labacheia, oh, riacheia la sube a canta labacai, oh, riassuri acheia labacanta labassoi. Esta onda, aleluias, não vai afundar o teu barco, porque Jesus está dentro do barco. Oh, aleluias. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei ao Filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. Fica de pé, igreja, adora o Senhor neste momento, amém? Aleluia. Jesus de Nazaré, se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Declare sobre a sua vida, declare sobre o seu lar, sobre a sua casa, sobre a sua família. Jesus de Nazaré está dentro do barco. Eu clamarei, ele me socorrerá. Aleluia. Oh, aleluia, Deus. Oh, rabassumi a canta labacheia, oh, riassuri a cheia labacanta laçai. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei ao Filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, Me canta labacheia, labacanta labacai. quando ele ordenou, exalte, glorifica o Senhor, receba fortalecimento neste momento, receba neste momento, renovo do Senhor, receba neste momento, uma nova unção sobre a tua vida. Jesus de Canta, cheia, canta, labacai. ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se O Senhor está no teu barco, meu filho. Tu não estás sozinho. Tu não estás sozinho. O Senhor está junto de ti, dentro do teu barco. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá.
obrigado em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, que o Senhor possa abençoar vocês grandemente, renovar, encher do fortalecimento, em nome do Senhor Jesus, para assim chegarmos no final dessa maratona e um dia nos encontrarmos lá no paraíso. Em nome do Senhor Jesus, eu agradeço pela riquíssima oportunidade, amém?